Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos discutir alguns conceitos teóricos e práticos sobre as medidas de circunferência. E aí nós vamos discutir alguns conceitos, as aplicações e eu vou passar algumas dicas importantes para que você tenha uma melhor precisão na hora das medidas. Bom, a perimetria ela pode ser conceituada como o perímetro máximo de um segmento corporal quando medido em um ângulo reto em relação ao seu eixo. Essa medida ela tem diferentes aplicações, como por exemplo, é muito usual que a gente faça as medidas de perimetria para avaliação e acompanhamento de alterações nas circunferências relacionadas à saúde. Uma outra situação, que é bastante frequente também, é a utilização dessa medida para acompanhamento e avaliação de assimetrias corporais, lado direito e lado esquerdo. Não muito frequente, mas também bastante usual, as medidas de circunferência ou perimetria, elas são bastante utilizadas para a estimativa de hipertrofia muscular. No entanto, para essa análise é necessário que as circunferências elas sejam acompanhadas e analisadas em conjunto com as dobras cutâneas. E por fim, essas medidas por si só, elas te possibilitam a análise da porcentagem de gordura. Principalmente se você tiver um aluno, um cliente, onde você não tenha condições de utilizar uma outra técnica, que é no caso dos obesos que tem bastante dificuldade em realizar as medidas de dobras cutâneas ou análise de dobras cutâneas para a estimativa da porcentagem de gordura. Existem algumas dicas que são de grande valia para que você tenha melhores precisões e melhores resultados nessas medidas. Como, por exemplo, é fundamental que você identifique cuidadosamente os pontos anatômicos que você tem interesse em avaliar. É necessário que você utilize também uma fita antropométrica. Evite utilizar a fita de costura ou de costureira, até porque essa fita é feita para a costura, não para as medidas antropométricas. E por fim, lembre-se, a tensão que você vai aplicar na fita não pode comprimir o tecido ou a pele do local onde você vai fazer a medida. Senão, você pode ter resultados falsos positivos por conta desse excesso de tensão. Bom, a partir de agora a gente vai para a parte prática. Como havia dito, é muito importante para que a gente tenha medidas confiáveis e valores assertivos que a gente identifique cuidadosamente os pontos anatômicos. A primeira medida que nós vamos ver é a medida de ombro. E para realizar essa medida, é importante que a gente consiga identificar aqui no nosso sujeito a área de maior volume do músculo deltoide. A trena ela vai envolver o tronco dele em cima do músculo deltoide e, mais especificamente, na área de maior volume. Então, eu olhando de frente, eu consigo verificar a área de maior volume de um lado e a área de maior volume do outro. Então, a trena ela vai passar exatamente em cima dessa região. Uma outra medida que é bastante frequente é a medida de peito. Para homens, a gente utiliza alguns pontos anatômicos, algumas referências, e para as mulheres, geralmente a gente adota outros procedimentos. Então, para o homem, o que a gente vai identificar? A trena vai passar na linha do mamilo, em cima do mamilo. Ele vai levantar os braços, eu vou envolver o tronco dele, e faço a leitura. No homem, a gente pode utilizar também a marcação do processo chifoide como ponto de referência. Nas mulheres, geralmente não se usa o mamilo como ponto de referência e se adota o processo chifoide como referência para a localização da medida. Uma outra medida que é usual é a medida de braço. Para isso nós temos algumas opções para realizar essa medida. Uma delas é pedir para o sujeito ficar de costas. A gente vai identificar aqui dois pontos anatômicos, né? Um que é o acrômio e o outro que é o olecrano. E para facilitar essa identificação, eu vou pedir para o sujeito flexionar o cotovelo e eu vou marcar esses dois pontos. Acrômio, essa proeminência óssea
distal à escápula, e o olecrano, que é essa proeminência óssea do cotovelo do sujeito. Identifiquei esses dois pontos, eu venho com a minha trena agora e verifico a distância entre esses dois pontos. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é de 40 centímetros. Para realizar a medida de braço, eu vou pegar o ponto médio dessa distância. Então, novamente, eu volto com a minha trena, identifico aqui o ponto de 20 centímetros, faço uma marcação, o sujeito relaxa o braço e a trena é passada em cima dessa marcação. Geralmente, quando eu tenho interesse em avaliar assimetrias entre lado direito e lado esquerdo, eu meço o lado direito e depois eu faço a medida do lado esquerdo. Valores superiores a 10% de diferença entre um lado e outro são considerados assimetrias importantes e essa assimetria ela precisa ser corrigida, principalmente se essa assimetria ela for acompanhada de diferença de força entre um braço direito e o braço esquerdo. Ainda com relação ao braço, a literatura sugere uma outra forma de avaliar o braço, né? Essa outra forma é com o braço a 90 graus. E aí o que eu vou fazer para fazer essa medida? Eu vou identificar a área de maior volume do músculo bíceps braquial. E vou fazer a leitura. Geralmente, quando eu faço a medida de braço relaxado nesta angulação, eu tenho interesse também em avaliar o braço contraído. Então ele vai posicionar uma mão contra a outra. Eu vou identificar a área de maior volume do músculo bíceps braquial. Identifiquei a área de maior volume do bíceps braquial. Vou anotar a medida e vou pedir para ele contrair. E aí eu avalio o músculo contraído, o braço contraído e o braço relaxado. Essa diferença entre braço contraído e braço relaxado, ela serve como estimativa de hipertrofia de braço. Então, quando eu tenho a contração desse músculo, a circunferência ela aumenta, quando comparado com o braço relaxado, e essa diferença ela é utilizada em algumas vezes como medida de hipertrofia de braço. Uma outra medida que é bastante frequente e tem relação com a saúde é a circunferência da cintura. Para medir a circunferência da cintura, eu vou precisar identificar a área de menor circunferência do tronco dele. E aí a trena vai passar em cima dessa localização. Ele vai abrir os braços lateralmente, eu vou envolver o tronco dele, ele vai relaxar os braços e aí eu vou fazer a leitura dessa circunferência de cintura aqui. Uma medida que é próxima à medida da cintura, só que não é a medida da cintura, é a medida da circunferência abdominal. A medida da circunferência abdominal, ela acontece em cima da cicatriz umbilical. Então a minha trena ela vai passar em cima da cicatriz umbilical e é uma outra medida que também tem relação com a saúde. Então ele vai novamente levantar os braços, eu vou passar a trena ao redor do corpo dele, sempre tomando muito cuidado para essa trena ela não ficar diagonal, ela precisa ficar paralela ao solo, e aí eu vou fazer a leitura da circunferência abdominal. Na parte superior do tronco ainda tem a medida de punho. A medida do punho ela é feita com a mão ou o braço em supinação. Eu vou identificar os processos estiloides, que são essas proeminências ósseas distais aqui do segmento do braço do voluntário, e minha trena ela fica distal a esse ponto. A minha trena ela não passa em cima dos processos estiloides.
Muitas das vezes, essa medida ela é utilizada como parte de equações que estimam a porcentagem de gordura. Bom, agora nós vamos ver a medida de circunferência de quadril. Para a medida de circunferência de quadril, o sujeito vai colocar as mãos para frente. E essa medida ela fica na área de maior proeminência glútea. Então eu vou abaixar, vou ficar lateralmente ao meu voluntário. A trena ela vai envolver o corpo do meu voluntário. E ela vai ficar na área de maior circunferência glútea. Muitas das vezes, a gente tem dificuldade em identificar essa área de maior proeminência glútea. E aí a gente vai pensar em um ponto anatômico ósseo que me facilite a orientação dessa medida. E aí eu vou pedir para ele colocar a perna direita para frente, ponta do pé para cima, e ele vai fazer rotação externa e interna, rotação externa e interna. E eu vou apalpar ele aqui, ó, lateralmente. E ele vai fazendo esse movimento, eu vou apalpar ele lateralmente, e aí eu consigo identificar aqui, passando no meu dedo, uma proeminência óssea também passando na minha mão aqui. Essa proeminência óssea é o trocântero maior do fêmur. E aí eu vou identificar de um lado essa proeminência óssea, eu identifico do outro lado essa proeminência óssea, e aí a trena vai passar em cima do trocântero maior do fêmur. É um outro ponto anatômico para a medida da circunferência de quadril. Geralmente a gente utiliza essa padronização quando a gente tem dificuldade em localizar a área de maior proeminência glútea do sujeito. Pensando em avaliar os membros inferiores, uma medida bastante comum é a medida de circunferência de coxa. A medida de circunferência de coxa apresenta algumas peculiaridades, como por exemplo, existem 3 posições ou 3 pontos que são frequentemente utilizados para avaliar a circunferência da coxa. A coxa medial, a coxa proximal e a coxa distal. Se você tiver interesse em saber mais detalhes da coxa do seu aluno, da sua aluna, é interessante que você faça essas 3 medidas. E aí você consegue acompanhar de forma mais precisa as alterações de circunferência daquele membro. Entretanto, é muito mais comum, é muito mais frequente a gente escolher um desses pontos para fazer as medidas. E geralmente o ponto escolhido é a da coxa medial. Para essa medida, eu vou pedir para o meu voluntário colocar os pés sobre um banco. Então eu vou pegar um banco para facilitar esse entendimento. Ele vai pôr a perna sobre o banco e isso facilita a identificação dos pontos que eu quero encontrar. Primeiro, eu tenho que fazer as marcações. Então, para eu encontrar o valor referente ou o ponto anatômico referente à coxa medial, o que eu vou encontrar aqui? O que eu vou procurar? Eu vou procurar o que a gente chama de cicatriz inguinal ou dobra inguinal. Essa dobra é uma dobra que é feita entre a coxa e o tronco. Então tem uma marcação aqui, ó. Essa cicatriz ou essa dobra a gente chama de cicatriz ou dobra inguinal. Então eu vou identificar esse ponto. Um outro ponto que eu vou identificar é a borda superior da patela. Então quando eu tenho essas 2 marcações ou esses 2 pontos, eu consigo saber a distância desses 2 pontos e o meio da distância entre esses 2 pontos é o que a gente chama de coxa medial. Então no caso aqui, eu vou pegar a trena, vou identificar o ponto da dobra inguinal, eu posso até pedir para o voluntário segurar a trena para mim e eu vou percorrer essa distância até a borda superior da patela. No caso do meu voluntário aqui, ele tem uma distância de 42 centímetros. E aí com a minha caneta, eu vou pegar o valor de 21 aqui, ó. Coxa medial está marcado. O que seria a minha coxa proximal? É a metade da metade superior. Então eu tenho 21, a metade da metade superior é 10,5. Então eu tenho aqui 10,5. E o que seria a minha coxa distal?
é a metade da porção inferior. Então, novamente, eu tenho aqui, ó, a minha trena. Eu vou pegar para baixo aqui, mais uma distância de 10,5. Após a identificação desses 3 pontos, eu vou fazer as medidas. As medidas, eu vou tirar novamente esse banco daqui, ele vai apoiar o peso nas 2 pernas. E aí eu vou abaixar aqui e vou fazer a medida da circunferência da coxa medial. Se eu tiver interesse em fazer a avaliação da medida da coxa distal, ela já está marcada para mim. E se eu tiver interesse em fazer a medida da coxa proximal, ela já está marcada para mim. Vou pedir para ele levantar um pouquinho mais os shorts, distribuir o peso nas 2 pernas. Bom, como havia dito, quando a gente avalia segmentos direito, muitas das vezes a gente avalia o esquerdo para verificar se existe uma assimetria ou não. Reforçando, é bastante frequente utilizar como ponto de corte o valor de 10%. Então é natural que uma perna seja diferente da outra perna. Geralmente nós temos os nossos lados de dominância, nosso lado de predominância, aonde ele se desenvolve mais do que o membro contralateral. Esse se desenvolver mais é em torno de 10%, e esses 10% é utilizado como ponto de corte. Valores superiores a 10% precisam ser corrigidos, principalmente se eles vierem acompanhados de diferença de força entre os membros contralaterais. E por fim, nós vamos fazer a medida de perna. Então, para identificar essa medida, é importante que a gente abaixe e olhe lateralmente a perna do sujeito. E aí a gente vai procurar a área de maior volume do músculo gastrocnêmio. Identificando essa área de maior volume da perna, eu passo a trena e vou fazer a leitura. Bom, existem outros pontos anatômicos, existem outras medidas de circunferências, perimetrias, mas as mais usuais são essas que eu apresentei para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas padronizações e dessas medidas e que vocês coloquem em prática o quanto antes. Um grande abraço e até a próxima aula.